Olá, bom dia! Você que nos acompanha a partir de agora pelo Ponto a Ponto desta quinta-feira diretamente aqui de Brasília. Nosso convidado especial de toda quinta é o deputado federal Rui Falcão, a quem já vamos desejar um bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Leite. Bom dia a todos e todas as internautas que nesse dia semanalmente interagem aqui conosco, comentando os assuntos da semana, da política, enfim, do país. E já vamos pedindo para que você curta, comente e compartilhe essa transmissão ao vivo do programa Ponto a Ponto. Inclusive o deputado Rui Falcão, estava falando com ele há pouco, toda sexta-feira, às 18 horas, diretamente de São Paulo, o deputado faz uma live em que conversa, né, com os eleitores, com os cidadãos, né, deputado? É parecido com esse modelo aqui, com a diferença que lá o povo se acostumou a mandar perguntas. Perguntas, né? Pelo YouTube, pelo Twitter, tem vários canais agora e a gente vai respondendo naquela meia hora. Quando termina o tempo, se tem alguma coisa pendente, fica para a semana. E tem também o final do programa, o pessoal gosta de mandar abraços para a gente. Olha. Então eu retribuo e tal, falo, chegou a hora de acabar aqui, agora vamos aos abraços. Então vem a lista de pessoas que confraternizam com a gente. Então sintam-se todos já abraçados Isso. Aqui no início do programa pelo deputado Rui Falcão e também pelo PT na Câmara. Mas, deputado, nesta semana tivemos vários temas aqui relevantes em Brasília e um deles foi a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado Federal. Sua avaliação, deputado, sobre esta votação no Senado? Nós continuamos a sustentar, como fizemos desde o início, como temos até colocado nas nossas redes, que essa reforma é, na verdade, uma deforma, que retira direitos, não chegou a atingir todos os seus objetivos, que era liquidar com a Seguridade Social, que foi conquistada na Constituição de 1988, mas vem retirando vários direitos das pessoas que estão aposentadas e dos milhões que ainda esperam ter esse direito assegurado, né? Em relação ao que foi votado aqui na Câmara, o Senado fez duas mudanças. E aí, faço um parênteses aqui, claro. Tem uma disputa agora entre o Senado e a Câmara. O Senado tenta jogar para a Câmara tudo que há de ruim, procurando se preservar e tentando melhorar as coisas no Senado. Isso faz parte da disputa entre as duas casas, não é o problema principal. Mas o que o Senado conseguiu modificar e está provocando algum desconforto junto ao ministro Paulo Guedes. Primeiro, eles asseguraram que nenhuma pensão por morte poderá ser inferior a um salário mínimo. Nós já tínhamos tentado isso aqui na Câmara, não conseguimos, e agora no Senado foi feita essa mudança. E a última delas foi também uma referente ao abono salarial. Você sabe que hoje, quem ganha até 2 salários mínimos tem direito a receber um salário mínimo anual. Aqui na Câmara, o relator havia reduzido isso para quem ganha até R$ 1.340. No Senado, se recuperou o que é hoje. Então, como resultado dessas mudanças, a economia prevista, economia sempre prevista pela deforma da Previdência, era de 1 trilhão e 200 bilhões. Saiu daqui da Câmara com mais ou menos 900 bilhões. E agora no Senado, se tudo isso for efetivado no segundo turno e não houver novas mudanças, a economia esperada é de 800 bilhões. Então o Paulo Guedes já está lá querendo fazer cálculo, refazer, está incomodado, mas de qualquer maneira tudo isso é apontado como derrota do governo. E não há ainda previsão da votação do segundo turno, que deveria ter sido essa semana, estão dizendo que pode ser semana que vem, mas se o governo não fizer, não honrar os compromissos que fez, das emendas, dos cargos, é possível que a votação em segundo turno fique para o segundo semestre de outubro. Tá certo. De qualquer maneira, mesmo com essas mudanças, a deforma da Previdência continua sacrificando aqueles que ganham menos, aqueles que são integrantes do regime geral da Previdência, que é o nosso INSS, e os privilégios estão mantidos.
que até hoje eles se recusam a votar a lei do teto, ou seja, esses burocratas do alto escalão que vivem com penduricalhos, com uma série de favores e benefícios, que aí sim tem privilégios que era preciso eliminar. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora ao Facebook PT na Câmara com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Pedimos que você compartilhe, comente, né, e chame seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Deputado, além da reforma da Previdência, né, que é uma maldade do governo Bolsonaro, a educação no país, a educação, né, de nível superior, pública, a educação básica, né, a educação passa por sérios problemas, cortes, contingenciamento de recursos. Mas ontem e hoje existe uma mobilização nacional, né? Greve, atos contra os cortes na educação. Ontem houve um ato importante aqui, foi até coordenado pela deputada Rosa Neide. Estiveram aqui várias autoridades, teve aqui o ex-ministro Aloysio Mercadante, e o objetivo é denunciar o que esse governo vem fazendo contra a educação. É um governo do obscurantismo, é um governo que odeia a cultura, é um governo que não entende o papel da universidade, o papel da educação. Parece que para eles o ideal seria ter uma população desinformada, ignorante, analfabeta, coisa que é inadmissível para um país como o Brasil e que vinha tendo tantos avanços nos governos nossos, com a expansão dos campos universitários, com a criação do ProUni, do FIES. Está em debate agora, por exemplo, a questão do Fundeb, de ter 40% dos recursos reservados ao Fundeb, e o governo não tolera mais do que 10%. Esteve aqui há pouco esse chamado ministro da Educação, o Weintraub, e disse que o papel da universidade é criar aplicativos, é fazer startups. Quer dizer, não entende absolutamente o que está ocorrendo no mundo. Nós precisamos de conhecimento, a sociedade do conhecimento, da formação das pessoas. Para ter um país desenvolvido, precisa ter educação de qualidade, pública de qualidade. Ele quer privatizar as universidades com esse tal de Futures, que vem sendo repudiado em todos os quadrantes, e vem intervindo nas universidades, colocando reitores biônicos. Tem uma revolta nas universidades que estão tendo a sua democracia interna violentada. Então, esses atos estão se multiplicando e é importante que a gente apoie, que as pessoas participem para reverter esse quadro que em várias universidades talvez não consigam chegar com os cursos até o final do ano, que não tem dinheiro para pagar a luz, para pagar a água. Então, é uma crise gravíssima e não é uma crise motivada pela universidade, é uma crise provocada pela política do governo, do ministro da Educação e resultante também dos cortes generalizados que começam com a emenda constitucional 95, que congelou os recursos para a educação, para a saúde. Então, é uma crise gravíssima que precisa ser superada com muita luta e muita mobilização. Nós vamos agora ler aqui algumas mensagens, deputado Rui Falcão, dos nossos internautas que estão ativos aqui, participando da transmissão. O Matheus Araújo faz uma pergunta: qual o horário da sua live sexta-feira, deputado Rui Falcão, meu amigo guerreiro petista? O Matheus Araújo. Matheus, 18 horas. Amanhã você pode entrar no Facebook, no Twitter, no YouTube, nós vamos estar dialogando. Se você tiver mais perguntas a fazer, aproveite amanhã. E o bom é que a pauta aqui, os próprios internautas já nos passam, que seria o nosso próximo assunto aqui, que é sobre o julgamento no STF, né, e que também envolve o ex-presidente Lula. Então, vou fazer algumas leituras aqui. A Marisa Fontelli, saudades do PT no poder. Né? A Graça Mota de Souza, bom dia, presidente Lula. O Joãozinho Marques, vamos mudar essa história. Vamos lá aqui. O desgoverno de Bozo me apavora, diz a Maria Delmisa. Né? Apavora a todos nós. Apavora a todos, né? Nós sempre fomos vencedor. Lula livre. Lula é gente brasileira, diz o José
Lavareda, aqui no comentário. A Zélia Rosa, precisamos derrubar este desgoverno urgentemente. A Graça Mota de Souza diz que é de Minas Gerais. Ajudem o Lula e a nós, o povo brasileiro trabalhador, por favor. É o que a bancada do PT, né, deputado? Tem procurado fazer. Né? Isso. E o Matheus Araújo aqui, ele pergunta, deputado, ele traz um tema lá daquele escândalo do Paraguai, de Itaipu, né? Sobre aquele valor lá de 200 milhões que o Bolsonaro, enfim, está envolvido e tal, né? Eu sei que tem, viu, Matheus, tem jornalistas que foram para lá, vou até procurar um deles, que estão investigando, está acontecendo hoje, os desdobramentos daquela operação criminosa que quase levou à derrubada do presidente do Paraguai. Né? Então a gente vai procurar ter novas informações. Isso. E aqui, deputada Graça, é a Zélia, né? Porque tem companheiros aqui, assim, claro, como todos nós, querem Lula livre, querem mudar a situação do país, e a Zélia Rosa ajuda aqui na resposta. Calma, companheirada, vai passar, não fiquemos deprimidos, transformemos tudo isso em indignação e vamos para a rua lutar e derrubar esse governo. Boa sugestão. Boa sugestão, né? A Lúcia Zanoni, vai dar tudo certo, companheirada. Temos que ficar bem para continuar na luta. A gente precisa estar firme e forte, né, deputado? Essa disposição que a gente nota, não só aqui com os internautas, mas nas ruas, inclusive, como as pessoas estão ficando... E isso é provocado por essa indignação contra o desgoverno, mas também a situação de vida material das pessoas. É o desemprego, a insegurança, é o trabalho precário. Você sabe que eles estão mostrando que está caindo o desemprego. Né? Uhum. Tem uns estatísticos, os economistas, que dizem o seguinte: se você torturar os indicadores, eles falarão o que você quiser. Então, o que eles estão fazendo com as estatísticas? Tem aí o trabalho intermitente, que foi introduzido pela reforma trabalhista. Então, o trabalho intermitente é o seguinte: eu contrato uma pessoa, posso até assinar a carteira, eventualmente, e falo, olha, sempre que eu precisar de você, eu vou te chamar. E pago quando você vier. Então, a pessoa fica 15 dias sem trabalhar, portanto, sem receber, e é chamada para fazer um final de semana. Isso conta como emprego. Eles contam isso como emprego, como emprego, o bico. O bico é emprego. Então, nos 2 últimos meses, pela primeira vez, o número de trabalhadores informais, ou seja, sem registro de carteira, superou o número de trabalhadores formais. Então, essa situação também, não só de pessoas que são mais conscientes politicamente, que querem ver o Lula livre, mas quem está vivendo essas dificuldades passa a querer também ter mudanças, com razão, e ver no governo a origem dos seus males. Então, as pessoas ficam divididas, aquelas que não têm condição mínima de sobrevivência, entre o crime e tem medo da criminalidade, tem medo também da violência policial. É um dilema terrível, principalmente entre a juventude pobre, negra da periferia, que é a maior vítima desse estado de coisas, que vai tendo uma desagregação da sociedade, que também é reflexo da atuação nefasta do governo Bolsonaro. Deputado, e o julgamento no STF, né? O senhor vem acompanhando também aqui em Brasília. Como é que está hoje essa situação? Então, nós estamos vivendo vários acontecimentos e eles acabam sendo monitorados em função do presidente Lula, que não deveria ser o direito. O que é lei, o que é direito é para todos. Né? E não você querer regular o direito a partir de uma pessoa. Então, veja, primeiro, todos nós sabemos que o presidente Lula não cometeu nenhum crime, não tem culpa, não teve provas, e desde o início ele sempre disse que queria ter direito a um julgamento justo, o que não ocorreu, porque são procuradores parciais, juízes parciais, principalmente o ex-juiz Sérgio Moro, e isso que a gente denunciava seguidamente está sendo cada dia mais comprovado, desvendado com as revelações do Intercept Brasil. Está cada dia mais claro. E teve um reforço adicional agora, que é o livro do ex-procurador Rodrigo Janot, aquele que disse que queria matar
o ministro Gilmar Mendes e Nível. depois se matar. E tem até um livro dele que acho que ele fez isso para vender o livro. E eu não acreditava nisso. Sim. Mas agora nem isso pode, porque o livro dele está disponível nas redes. Está nas redes, né? Aliás, se você tiver paciência, vá primeiro no capítulo 15, que ali conta exatamente a manobra que fizeram para passar o julgamento do Lula na frente dos outros e que deu origem àquele PowerPoint. do Dallagnol, que colocava o Lula como chefe da organização criminosa, e ele veio pedir ao procurador que desse base para colocar o Lula como em lavagem de dinheiro. Então, bom, todos esses fatos são agora desmascarados. Então, o que acontece? O Lula virou um problema, já era um problema, aumentou o problema deles com o Lula. Por quê? Porque mesmo você considerando que ele não tinha crime, não tinha culpa, ele foi condenado e pela própria lei que o condenou, ele teria direito, depois de cumprir 1/6 da pena, a passar para o regime semiaberto. E o que é o regime semiaberto? É autorização para que a pessoa vá para casa, seria na verdade um albergue. Como eles não têm, eles transformam o semiaberto em prisão domiciliar. Então o Lula poderia ficar em casa, trabalhar e se recolher à noite. Então isso não é uma regalia, não é uma concessão, é um direito que a própria lei assegura aos condenados. Bom, o que ocorreu então? Com toda essa desmoralização, o Ministério Público de Curitiba, todos aqueles procuradores assinaram um documento pedindo para a juíza das execuções penais libertar o Lula com a condição dele usar a tornozeleira e pagar uma multa. Bom, o Lula, obviamente, se recusou. Ele já tinha dito anteriormente que não trocava a liberdade dele pela sua dignidade. Ele quer ser inocentado e, embora tenha direito a isso, ele não quer se submeter a colocarem nele uma tornozeleira. Bom, essa juíza já respondeu que, além da exigência da tornozeleira, o Lula teria que pagar uma multa de R$4.900.000. O que, para mim, já é uma ilegalidade, porque na prática você está quase configurando a figura da prisão por dívidas. Sim. Porque se você não tem, eles bloquearam os bens do Lula, mesmo que ele quisesse pagar, não tinha dinheiro. Então você cria um artifício para não cumprir a lei. Essa é uma situação. A outra situação, um advogado do ex-presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, entrou no Supremo dizendo o seguinte: o meu cliente não teve direito à ampla defesa, o contraditório, ao devido processo legal. Por quê? Porque ele não teve a chance de fazer suas alegações finais depois do que falou dele um delator. E, embora isso não esteja escrito na lei, o princípio da ampla defesa e do contraditório assegura que o réu fale por último. Até porque o delator, o colaborador, embora ele seja réu também, quando ele passa a colaborar, ele vira um assessor, um agente da acusação. Certo. Então, houve uma violação e o Supremo, então, anulou o julgamento e mandou refazer todo o processo. Bom, a partir daí, outros advogados invocaram aquilo que a gente chama de extensão da decisão. Ora, se o Bendini teve direito a isso, um executivo da Odebrecht reivindicou o mesmo direito. E o Supremo, então, passou a julgar isso aí para... E o que aconteceu? Por 7-3, porque o ministro Marco Aurélio Mello não votou, decidiu-se que o réu tem direito de falar por último. E, portanto, isso beneficiaria também o presidente Lula. Aí o que acontece agora? O Supremo, o ministro Toffoli, começa a criar uma figura que eu nunca tinha tomado conhecimento, chama modular a decisão. Então, dá um impacto menor essa decisão, que eles beneficiariam milhares. Primeiro, não mostrar a estatística.
Segundo, não é verdade que beneficiaria milhares de réus, até porque a gente não sabe quantos foram delatados, quantos não falaram por último. Então, ontem eles fizeram uma nova votação, agora dessa vez por 7-4, e vão continuar a votação hoje. Tudo tentando reduzir a decisão para eventualmente não beneficiar o presidente Lula. Então, quais são as hipóteses? Bom, primeiro, a hipótese do ministro Barroso, que eu acho que é a mais absurda do mundo. Quero dizer o seguinte: tudo bem, isso aqui está certo, mas só vale daqui para frente. Então, quem já foi prejudicado... Quer dizer, fica prejudicado? Fica prejudicado. Como as pessoas acham que isso aí é absurdo, que talvez não passe, vem uma outra modulação. Só será beneficiado quem, na primeira instância, invocou essa faculdade, esse direito. E o advogado Lula invocou isso na condenação do sítio. Aí eles falam o seguinte: não, mas além disso, tem que provar que houve um prejuízo. Ora, o prejuízo foi o próprio fato de não ter falado por último. Além do que, a prova é sempre o ônus de quem acusa, não é o réu que tem que provar que foi prejudicado. Sim. E por último, ainda se tudo isso passar para beneficiar as pessoas e também o presidente Lula, eles querem dizer assim: não vai anular a sentença, não vai voltar até o início, vai chegar só até a fase das alegações finais. Então, todo o processo anterior está valendo, você só faz o último documento da defesa. Então, isso provavelmente pode ser votado hoje ou jogado para a semana que vem, mas era uma das maneiras também de soltar o presidente Lula sem nenhum tipo de condição. Sim. E por último, para quem está preocupado com isso também, tem um habeas corpus do Lula que os advogados pediram para apressar, a partir das revelações do Janot, que é o seguinte: é um habeas corpus que diz que a sentença precisa ser anulada porque o juiz Moro é suspeito, está mais que comprovado que ele é um juiz parcial, um juiz que funcionou politicamente, inclusive em troca de virar ministro do presidente que ele ajudou a eleger com a prisão do Lula. Tem um outro habeas corpus que invoca a suspeição dos procuradores, do Dallagnol e companhia. E tem ainda duas ações diretas de constitucionalidade que podem ser votadas nas próximas semanas também, que é aquela história, o que é considerada a última instância. Vale o artigo da Constituição que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória em última instância. Isso é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, se não me engano. Vale isso ou vale a interpretação recente que em segunda instância pode ser preso? Ou pior, a jurisprudência do TRF4 da região sul, que diz o seguinte: em vez de pode, deve. Quem for condenado em segunda instância deve ser preso, que é o que eles fizeram com o Lula. Então, tudo isso está para ser resolvido nas próximas semanas. Nós temos confiança de que alguma dessas medidas pode ocorrer, mas o que o Lula tem dito, e que nós concordamos, é que ele não quer nenhuma concessão, nenhuma regalia, nem essa armadilha daqueles que o condenaram, agora sentindo que não há mais como mantê-lo preso, querem que ele seja solto através de uma decisão deles. O Lula se recusou, mandou uma carta, ela está repercutindo mundialmente, e nós vamos continuar com atos, com coleta de assinaturas, com a ideia do Lula livre incondicionalmente e imediatamente. Lula muito digno, né, deputado? Diz que só sai da prisão com 100% comprovada a sua inocência, que todos sabemos que ela existe, né? Mas, deputado, aqui tem um internauta que desde o início é um eleitor, um apoiador do Bolsonaro, e na nossa página todos são bem-vindos, porque aqui se aprende, se dialoga com muito respeito. E ele passou aqui
dos limites várias vezes, mas a gente não vai ter bloquear Douglas Silva Santos. E a Zélia Rosa, que é outro internauta, respondeu a esse cidadão o seguinte: Douglas Silva Santos, você está cego pelo ódio. Foi no governo do PT que o Brasil e o povo brasileiro teve vida abundante, onde ricos e pobres ganharam em todos os sentidos. Se você não se convenceu disso ainda, é melhor você se retirar. Né? Então, acho que a Zélia aqui faz um comentário muito oportuno. Né? E eu até digo assim, a única discordância minha com a Zélia aqui, com todo o respeito, não precisa ser retirado, Douglas. Continue assistindo aqui as transmissões do PT na Câmara, abre a tua cabeça, tira o ódio do coração, que você vai aprender muito aqui. Aliás, Douglas, muitos eleitores do Bolsonaro, muitos apoiadores inclusive, estão cada dia mais diminuindo, porque estão vendo, por um lado, a situação do país se agravando, por outros compromissos que ele fez na campanha não sendo observados, inclusive a manifestação dele que ele era contra a reforma da Previdência. E esse discurso ridículo agora que ele fez na Organização das Nações Unidas, que tem sido objeto de galhofa, de crítica no mundo todo. Uma vergonha. Num discurso que ele disse que defende a soberania nacional, mas bate continência para a bandeira americana, e no encontro de menos de 30 segundos com o presidente americano, que está com risco de impeachment, profere um lá, I love you, Trump. Então, eu acho que as pessoas estão começando a refletir, e a gente quer dialogar sempre, longe da cultura do ódio e da violência, fazer discussão de ideias, e não de brutalidades, como esse episódio último aí no avião, que uma pessoa provocou o deputado Zé Guimarães, e quando levado à Polícia Federal, todo o machismo desabou. Diante da ameaça de processo, começou a chorar, pedir perdão, e nós vamos ser muito rigorosos com essa questão. Todas as provocações, todas as ameaças terão respostas nossas na justiça e sem aceitar provocação e sem nos intimidarmos. Deputado Rui Falcão, o senhor também publicou no seu Twitter nessa semana, né, sobre os 70 anos da Revolução Chinesa. As mudanças, né, isso merece um programa até especial, né, pelo conjunto da obra lá na China. Mas o senhor falava aqui um pouco antes, né, que o salário hoje, inclusive, dos chineses lá no regime comunista está a média mais alta do que aqui no Brasil, né? Então, são duas datas importantes essa semana. Uma, no dia 1º de outubro, era os 70 anos da Revolução Popular da China, né? E a outra é que, dia 5, sábado agora, nós vamos comemorar os 31 anos da Constituição de 88, que é uma Constituição que criou novos direitos no país e que, infelizmente, está sendo violentada desde o golpe contra a presidenta Dilma e por sucessivos golpes pelo governo Temer. Aliás, o Temer reconheceu no Roda Viva que foi golpe mesmo. Foi golpe, né? Contra Dilma, contra o país. Então, o governo Temer, agora o governo Bolsonaro entregando nossas riquezas, tudo isso nos faz relembrar da Constituição e como ela está sendo rasgada agora e é preciso mantê-la. Mas você falava da China. A China fez uma revolução, instituiu um regime socialista que tem características próprias, alguns consideram até capitalismo de Estado, outros socialismo de mercado, mas o fato é que eles têm conseguido, primeiro, tirar da fome e da miséria milhões e milhões de pessoas, né? Segundo, transformar a China numa potência mundial no campo econômico, no campo militar e também, agora, melhorando a qualidade de vida do seu povo. Mudar um pouco também a política de investimentos só para o desenvolvimento científico e tecnológico para criar um mercado interno vigoroso. Então, aquela ideia do trabalho escravo que se dizia que tinha na China mudou muito. E hoje o trabalhador chinês tem um salário hora bem maior do que o salário hora do brasileiro, infelizmente. E nós vamos ter oportunidade agora de ver em outubro ainda a reunião dos BRICS aqui no país,
com a China, com a Rússia, com a África do Sul, com a Índia, em que várias dessas questões vão estar em debate, vai ter muita informação. Então foi uma revolução popular, o povo da China se liberou do domínio colonial, da invasão japonesa, e em pouco tempo, relativamente um tempo histórico curto, está hoje ombreando com os Estados Unidos. E há quem diga, inclusive, que dentro de 10, 20 anos a China terá um PIB maior que os Estados Unidos, uma distribuição de renda melhor que os Estados Unidos. Hoje já é o país que tem o maior número de robôs do mundo. É o pioneiro aí agora na introdução do 5G, da internet das coisas, que permite um desenvolvimento acelerado da indústria, inclusive. Então eu relembrei isso aqui porque é uma data histórica importante, independente do que as pessoas possam julgar do regime chinês. Deputado, aqui o Matheus Araújo, deputado, precisamos de um WhatsApp para denúncias contra os petistas e nossos aliados, para que as providências sejam tomadas com urgência. Isso é uma boa ideia, uma boa ideia. Até assim, deputado, para informar o Matheus e aos demais, existe já um canal no PT, no site do pt.org.br, lá um canal anti-fake news, e tem um número de celular lá, tá? Se tu não encontrar, Matheus, a gente vai buscar aqui a informação e passar para todos vocês. E o próprio Matheus, né, me parabeniza, parabéns, deputado Rui Falcão, por todos os esclarecimentos precisos e especiais. A Marili Silva aqui, Marili Silva também participando, o Natevaldo Coutinho, Mário Silveira, só para registrar aqui, né, os nossos internautas, todos desejando um bom dia, Lula livre. Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco também, sua agenda é intensa aqui, como é em São Paulo, o senhor quer fazer mais uma consideração? Não, ele falou das fake news, só mais um esclarecimento aqui. Essa semana nós não tivemos uma sessão da CPMI das fake news, porque houve sessão do Congresso ontem. Se iniciou uma hora, justamente o mesmo horário da CPMI. Quando há sessão, quando a ordem do dia, seja da Câmara, seja do Congresso, as sessões deliberativas precisam ser interrompidas. E na semana que vem, muitos deputados e senadores estarão indo para Roma por conta da canonização da irmã Dulce, inclusive o presidente da CPMI, o senador Ângelo Coronel. Então nós só vamos retomar os trabalhos, não os trabalhos de investigação, de debate, mas da CPMI só no próximo dia 16. Mas nós estamos trabalhando, estamos fazendo convocações, estamos examinando documentos, estamos aguardando a remessa do inquérito que está no STF sobre as fake news e vamos continuar combatendo as fake news, que é uma verdadeira indústria de mentiras que não só ameaça os cidadãos e cidadãs, mas a própria democracia brasileira. Então nós queremos mais uma vez agradecer ao deputado Rui Falcão pela participação aqui no programa Ponto a Ponto, pela página PT na Câmara, pela página do deputado federal Rui Falcão, pelo blog da Dilma e Rádio Democracia. Pedir também que você compartilhe esta publicação, convide seus amigos e amigas para conhecer as redes sociais do deputado Rui Falcão, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que lá você diariamente tem notícias atualizadas da boa política, das ações do deputado aqui em Brasília e também em São Paulo, onde o deputado tem a sua atuação. Agradecemos, né, deputado, aí a todos que estiveram conosco durante esses 36 minutos e desejamos aí um bom final de semana àqueles que torcem para o Flamengo, né? Ontem não deu lá contra o Grêmio, né? O VAR anulou 3 gols, né, deputado? E o meu Inter, no domingo, jogou com o Palmeiras, o deputado, e eu quero reconhecer publicamente aqui, deputado, que o VAR, né, injustamente anulou o gol do Palmeiras. Exatamente. Né? Ou se anulasse o gol, tinha que marcar a falta. Né? Tinha que marcar a falta. Então, né? Mas isso tudo foi para proteger o Flamengo. Como disse o Macaco Simão hoje na Rádio Bandeirantes, o VAR Mengo. Não, ele disse também o seguinte, que com o VAR
Quando o gol é validado, a torcida comemora. Quando o gol é invalidado, a outra torcida também comemora. Todo mundo comemora. Muito bom. Então, Lula livre Lula sempre. livre, e eu queria acrescentar o Lula livre, um fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Vamos introduzir isso aqui no nosso programa. Adotado a partir de hoje, Lula livre, fora Bolsonaro. Bom fim de semana.